Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Digitalize, o principal movimento de transformação de negócios por meio da tecnologia e inovação. E hoje a gente vai receber o Guilherme Soares, que é VP da Contabilizei, um dos maiores expoentes, né, em plataformas digitais de contabilidade para facilitar a tua vida, para cuidar da burocracia, tanto tributária, fiscal e outras tantas coisas que ele vai contar aqui para gente. Então acompanha esse episódio, porque o Guilherme é um cara com muito conteúdo. Então, primeiramente, Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui. Aliás, a segunda oportunidade que a gente conversou também lá no meu programa, lá na Band News FM, foi Verdade. excelente. Super indico que todo mundo escute, veja, tá lá no YouTube da Band News FM. E na oportunidade você contou uma série de outros serviços que a Contabilizei tem que eu não imaginava. Mas antes disso, vamos contar para todo mundo aqui no nosso bate-papo quem é o Guilherme, o que fez você chegar até a Contabilizei, que eu acho que é muito importante, e um pouco também da empresa, o que a empresa tem ali para oferecer, principalmente para o pequeno e médio empreendedor. Bacana, bacana. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Foi legal. Primeiro, estamos fazendo mais um. E obrigado pela oportunidade de contar um pouco da Contabilizei, né? E, bom, começando um pouco pela sua pergunta, né? Eu sou formado em engenharia, fiz engenharia na USP aqui em São Paulo. E logo cedo eu fui para a consultoria. Então, entrei primeiro na Integration, que é uma consultoria de fundação nacional aqui. E depois eu fui para a Bain Company, onde eu passei, até hoje, por enquanto, foi a minha maior passagem profissional. Então foram 6 anos de Bain Company, aprendi muito, né? Uma consultoria americana, que além de dar muito treinamento para quem está lá, para quem vai para lá, te proporciona conhecer diversos mercados. Então eu trabalhei em mais de 20 empresas aí como consultor, e claro, né? Sempre aprendendo da empresa e buscando melhoria em alguma área específica. Então trouxe bastante experiência em conhecer o mercado. Depois eu fui para, como todo bom consultor, né, ou uma boa parte dos consultores, eu fui para dois ex-clientes, né, na época. Então, primeiro eu trabalhei na Latam Airlines, na área de cargas, foram acho que 2 anos e meio. Depois trabalhei na Cielo, um pouco menos de 2 anos, também no mercado financeiro, na parte de desenvolvimento de produtos, né. E aí, depois de passar um tempo no ambiente corporativo, né? Conheci ali o ambiente de consultoria, passei um tempo no ambiente corporativo. Eu falei, acho que eu quero um ambiente um pouco mais lean, talvez, né? Um pouco mais ágil. E aí, nessa linha, eu falei, poxa, acho que está na hora de eu experimentar um mercado de startups e fiz uma pesquisa com amigos meus, né? Que conheciam os fundos de investimento, então me indicaram ali para bater um papo com o pessoal da Casec. E a Casec, então, me indicou para a Contabilizei, né? A Casec é um dos nossos principais investidores desde o começo com a Contabilizei, quer dizer, quase desde o começo, né? Entraram cedo com a Contabilizei, ajudam bastante a gente. E aí, enfim, me recomendaram para o Vitor Torres, que é o fundador e CEO da Contabilizei. Ele, enfim, estou lá desde o final de 2018, ajudando o pequeno empreendedor brasileiro. E a Contabilizei, o que que ela faz, o que ela oferece, que ano ela foi criada? Porque é um setor muito novo, né? A contabilidade em si, a contabilidade até mais tradicional, ele é um setor, claro, mais antigo. Uhum. A Contabilizei, ela foi fundada em 2013, e na época que ela foi fundada, o setor, vou passar números aproximados, né? Ele tinha mais ou menos 70 mil escritórios de contabilidade. Então, contabilidade, naquela época, era um pouco mais local, né? Eram empresas menores que tinham aí de 100 a 400 clientes, ali numa média. E como boa parte dos pequenos empresários, naquela época ainda, né, até naquela época não, mas antes até, né, se você for pegar ali os anos 90, você nem tinha a figura do MEI, né, que é um tipo de empresa que não precisa Uhum. de contador, é uma empresa que tem uma série de limitações, inclusive limitação de faturamento. Então, em não sendo MEI, toda empresa praticamente precisava de contabilidade para assessorar ali as obrigações fiscais, tributárias, contábeis, né? Então, você tinha bastante a gente era bastante pulverizado, ainda é bastante pulverizada a contabilidade. Então, nesse ambiente de que a contabilidade era mais local, digamos assim, né? Uhum. A Contabilizei se inseriu. Então, em 2013, a Contabilizei ela é fundada e o Vitor fundou a Contabilizei muito
de sentir a dor do pequeno empresário. Então, ele chegou a abrir uma empresa, né? Ele tinha uma empresa de treinamento de executivos e ele sentia ali um pouco da dificuldade do setor, talvez ser um pouco mais ágil, talvez ajudar mais, mais dores o pequeno empreendedor. E aí, como todo bom empreendedor, ele pensou, acho que temos uma oportunidade aqui, né? Ele pesquisou o setor, né? Entrou, até ficou um tempo trabalhando junto no escritório de contabilidade de um conhecido, e aí ele aprendeu um pouco e viu que o trabalho ainda era muito manual, né? Então, lá em 2013, né, a contabilidade ainda era feita com poucos sistemas auxiliando e, claramente, dava muito mais esforço para você conseguir, de uma maneira, vou usar um jargão aqui, fechar o balanço das empresas, calcular os tributos. Então, claramente, né, vendo o que estava acontecendo no mundo naquela época, um monte de serviços se digitalizando, ganhando eficiência, o Vitor viu a oportunidade de fazer isso, né, junto com o Fábio Bacarin, que é o outro fundador da empresa. Então, eles criaram e começaram a automatizar os processos. E aí, de início, né, a Contabilizei, como a contabilidade era um serviço caro, né, o preço mínimo, basicamente, era um salário mínimo. Então, era difícil encontrar contabilidade é um valor menor do que um salário mínimo, que é um valor elevado, né? Hoje, eu contabilizei parte de planos de R$ 96. Então, e óbvio, né? Como tinha muita coisa manual, se justificava. Então, o Vitor e o Fábio, estudando aí o setor, começaram a digitalizar, começaram a ganhar escala, né? Tudo que era trabalho manual repetitivo, eles foram conseguindo automatizar, e aí ganhando eficiência, repassando para o pequeno empreendedor. Então, a Contabilizei surgiu com essa missão de digitalizar toda a parte manual repetitiva e aí repassar essa economia para o pequeno empreendedor. Então, a gente faz... E o contador começa na abertura de empresa, né? Então, quando você vai abrir, né? Você vai empreender, você vai ter o seu CNPJ, você precisa de alguém que te oriente no complexo mundo tributário brasileiro. Então, você precisa que alguém te oriente. Então, a gente faz a abertura, desde 2013, faz a abertura de empresa e depois a contabilidade obrigatória para o empreendedor. Mas, né, depois da gente se estabelecer como líder já há algum tempo no mercado de contabilidade e de abertura de empresa, a gente começou a entender que o empreendedor tem outras necessidades, né? Uhum. Então, a contabilidade e abertura de empresa é um serviço obrigatório e que ajuda muito ele, se bem feita, né? Se bem orientada, mas você tem outras coisas como a própria gestão de contas a pagar e receber, o fluxo de caixa, uma conta corrente, né, CNPJ ou PJ, para você poder receber seus pagamentos e depois fazer as suas cobranças. Outra dor do empreendedor é o plano de saúde, né, que é muito mais fácil para uma empresa grande contratar um plano de saúde. Às vezes, quando você tem uma empresa pequena, até para sua família, né, você tem mais dificuldade. E até as operadoras fugiam um pouco dos planos individuais, né? A gente está vendo a movimentação de mercado, eles tentando voltar a oferecer plano individual, mas era muito difícil até para o empreendedor esse tipo de serviço. Então, a Contabilizei, já há 2 anos, começa a oferecer outros serviços que a gente considera serviços não core business da empresa montada, né? Para auxiliar esses empreendedores. Então, são comércios, muito e-commerce, médicos, advogados, arquitetos, desenvolvedores, empresas de marketing digital, que, obviamente, têm uma expertise no serviço que eles vão oferecer, né? Então, alguém de marketing digital vai lá assessorar seus clientes a fazer marketing digital, a estar na internet, mas toda aquela parte mais burocrática, né? Que acho que poucos abrem empresa para cuidar que gostam de cuidar dessa parte burocrática, a Contabilizei hoje provê esses serviços. Começando ali no serviço obrigatório, de novo, de abertura e contabilidade, mas a gente ajuda, conta digital, fluxo de caixa, etc., para deixar o empreendedor o mais confortável possível. E até, eu acho que até comentei da outra vez, né? A gente fez uma palestra numa universidade, né, para os formandos, e a gente convidou, né, 3 clientes Contabilizei, que eram, né, obviamente, ex-formandos, e a gente perguntou para eles, olha, dá um recado para você há 3, 4, 5 anos atrás, para ser uma dica, né, para os formandos que estão escutando. Então, tinha uma arquiteta, tinha um personal trainer, acho que tinha uma outra psicóloga, e aí os 3, sem combinar com a gente, falaram, olha, uma coisa que a gente não foi tão bem treinado assim na faculdade foi em cuidar de um negócio, né? Essa parte de gestão do negócio,
E eles comentaram que eles sofreram muito, tiveram que aprender muito sozinho. Então, a Contabilizei se insere nisso para dar esse auxílio e tentar minimizar isso que, de novo, não é... Deve ser o sonho de quase nenhum empreendedor de cuidar, né? Eles querem mesmo prover o seu serviço de maneira mais fácil. Então, de fato, é uma dor do pequeno empreendedor e que a gente tenta ajudar e estamos cada vez mais expandindo os serviços para ajudar nessa linha o empreendedor. Você citou um caso que é típico, né, dos anos anteriores, né, que é o empreendedor ou qualquer pessoa quando sonha ser algo, o sonho ser chefe de cozinha. Ele não imagina que abrindo o restaurante ele vai ter que cuidar da logística, se for entregar, vai do fluxo de caixa, da contabilidade, Os tributário, funcionários, né? funcionário, etc e tal. E que hoje a gente tem muito mais ferramentas que ajudam esse profissional a concentrar mais naquilo que foi o objeto do sonho dele. Obviamente que ele vai ter que ainda saber fazer a gestão de todas essas áreas, mas hoje é muito mais facilitado. Então, nesse exemplo que eu estou colocando, o chefe de cozinha, hoje ele tem a facilidade de ter um aplicativo que vai cuidar da logística, ele pode estar na Contabilizei e aí ter por um preço muito menor do que o mercado e com muito mais informação, transparência, todo esse serviço de contabilidade com fácil acesso, ou seja, ele consegue boas ferramentas tecnológicas e que vão economizar o tempo dele. E esse tempo economizado vai fazer com que ele concentre ali e fazer o que ele sempre sonhou em fazer. Isso é excelente, né, dos nossos tempos. Agora, você também comentou a respeito da automatização de alguns processos. Na prática, o que é isso na vida do empreendedor? Porque eu vou falar no meu caso. No meu caso, eu tinha um contador. Então, na minha empresa, na verdade, ainda tenho. E aí, eu vou lá, a gente precisa emitir a nota fiscal aqui. Aí eu tenho que ligar. Aí, após a ligação, ele vai lá entender a nota. Aí tem que entrar no site, sei lá, da prefeitura, se for ISS. Aí ele vai lá e me manda a nota, manda para o prestador. Aí, se precisar uma outra obrigação acessória, aí tem que também entrar em contato. Aí depois... O que é o automatizado na prática, na vida desse pequeno e médio empreendedor? Acho que a gente pode separar essa automatização em dois momentos e impactos para o empreendedor. O primeiro é a automatização que vai ser refletida para ele em preço, né? Então, uma automatização que ele não vê, mas que está acontecendo dentro, nesse caso, da Contabilizei. Então, né, todo esse trabalho manual que você comentou, né, que o contador antes fazia, lá a gente tem, obviamente, uma inteligência para ganhar eficiência nisso. Né? Inclusive para mandar as obrigações para cada uma das 54 cidades que a gente atende, etc. Então, uma primeira automatização que ela é feita dentro de casa, o empreendedor, de certa maneira, não vê, né? Mas a gente ganha muita escala, né? De novo, nos trabalhos que são manuais, a gente tem mais de 80 contadores dentro de casa para tirar dúvidas específicas e para fazer auditoria, mas o trabalho dos 80 contadores é muito alavancado, digamos assim, porque a gente automatiza muita coisa dentro de casa e consegue repassar essa economia de custo para o empreendedor. Já uma segunda parte é sim na qualidade e facilidade do serviço. Então, se você hoje quer emitir, por exemplo, nota fiscal, né? Se você hoje for emitir uma nota fiscal para alguém que você já emitiu alguma vez na Contabilizei, né? Tá tudo salvo lá. Então, você entra na plataforma e emite muito rápido. Tem um serviço que você também, se você não quiser entrar na plataforma, a gente tem um serviço que você fala com um dos nossos assessores, que a gente chama, é um assessor exclusivo seu ou dedicado para a sua empresa. Você fala com ele, mas ele está ali, né, com toda a informação, né? Ele já te conhece, rapidamente ele puxa, vai ver, o Vitor aqui e tal, esse aqui que você emitiu na última nota, então ele emite muito mais rápido, né? E até a disponibilidade de informação. Então, fechando, por exemplo, o balanço todo mês, né, você está com todas as informações online para você 24 horas por dia, que você pode puxar o que você precisa, de repente, para um empréstimo bancário, para alguma informação que você esteja fazendo no final de semana, né, alguma análise ali. Então, a segunda parte dessa automatização vem na qualidade do serviço. E até uma coisa legal, né, se você começa a concentrar várias das suas transações, digamos assim, na Contabilizei, você começa a ter muito menos trabalho. Então, se você entra na Contabilizei, aí você tem a nossa conta corrente atrelada à contabilidade com um parceiro. O pagamento dos seus impostos já é automático. O pagamento da sua folha de funcionário já é automático.
você emite alguma nota pelo sistema, né? Isso já cai automaticamente aqui para fazer o que a gente chama de consolidação de extrato. Então, até o extrato dessa conta corrente. Se você vai fazer alguma cobrança, né? Também você utilizando o serviço integrado, isso já vem automaticamente, a gente já classifica. Então, você não precisa mandar para a gente, né? Você não precisa fazer como é talvez no modelo tradicional, em que você precisa mandar por e-mail aquele pagamento que você... Não, a gente já está integrado e ou seja, você tem muito menos esforço de toda essa integração, porque, claro, os sistemas todos se conversam e a gente tem as informações para agilizar esse tipo que o que antes era, vamos chamar de tempo investido ou incômodo até, a gente consegue automatizar muito desses passos, né? Em um só e, obviamente, fazendo a contabilidade. Até o plano de saúde, né? Se você atrelar a nossa conta, a gente paga automaticamente, etc. Então, vai ganhando velocidade, vai ganhando tempo e qualidade de informação. De novo, porque quando está tudo integrado, está tudo bem classificado, você consegue buscar suas informações muito mais fácil, já vai estar tudo, de novo, para usar um termo dos contadores, já classificado, né? Então, já vai estar tudo bem organizado para que você consiga fazer suas análises. Então, é um outro aspecto. Então, o primeiro aspecto é o ganho né, de custo que a gente repassa, e o segundo, claro, a facilidade para o pequeno empreendedor. Te escutando, eu acho que fica bem claro que a Contabilizei aplica bastante um conceito que é o da colaboração, que o colaborativo hoje é um novo competitivo, porque você vai ter que interoperar, ou seja, você vai ter que se integrar com várias outras instâncias. Então, no caso que a gente está falando aqui, por exemplo, emissão de uma nota. Você vai ter que se integrar a inúmeras prefeituras. Você falou que a Contabilizei está em 54 cidades. Cada uma pode ter uma chave de acesso que é diferente da outra. Então, você precisa se conectar ali na prefeitura para automatizar aquilo. Por outro lado, você também tem agentes privados, você precisa se conectar também, como um banco, para automatizar os pagamentos. E isso a gente sabe que é do setor de tecnologia, do ecossistema digital, que isso muitas vezes não é tão fácil, porque cada um vai ter o seu jeito de operar. Qual hoje é o principal desafio hoje da Contabilizei para ir cada vez mais agregando serviços ali na vida do empreendedor? Ou se teve alguma coisa que vocês capturaram de reivindicação do seu cliente, né? Esse empreendedor, e que vocês logo integraram a plataforma e que isso foi muito bom. Vou comentar em cima das dois exemplos. Então, acho que você deu o primeiro exemplo de que a gente se conecta nas prefeituras, né? E a gente recebe muito, a minha equipe, né? A equipe que está comigo, cuida lá das redes sociais, etc. A gente recebe muito. Quando você vem aqui para minha cidade, etc., e isso tem a ver um pouco com a dificuldade de se conectar cidade a cidade, né? Então, os sistemas, infelizmente, não são os únicos, né? Não é um sistema único, e muitas vezes a prefeitura nem tem alguma obrigatoriedade, né? Ela pode escolher, até a gente brinca, né? O layout da nota fiscal pode ser para cada um dos 3.000 municípios, né? Então, tem uma primeira... Para a gente poder oferecer o serviço, por exemplo, para o Brasil inteiro, a gente depende também de uma facilitação ou de uma certa padronização dos municípios e estados quanto às obrigações. Eu sei que é um tema um pouco técnico, mas é isso que você falou. A gente tem que, muitas vezes, a gente tem 54 cidades, não chega a ser isso, porque algumas cidades usam sistemas parecidos ou o mesmo, mas é quase como se fosse 54 conexões que a gente tem que fazer. E, obviamente, a gente vem aumentando esse número, mas vamos dar, né, um exemplo. Um estado resolve fazer um acordo lá com os municípios e fala, vamos todos os municípios usarem, né, os mesmos sistemas de abertura de CNPJ, o mesmo layout de nota fiscal, os mesmos layouts de obrigação. A gente conseguiria, de uma vez só, se adaptar e atender o estado como um todo. E, óbvio, quem ganha com isso é o pequeno empreendedor, porque... a gente vai poder oferecer o serviço, nós e outros, né? Outras empresas vão poder oferecer o serviço, fica mais barato, a concorrência a baixo preço, fica um serviço mais ágil. Então, os órgãos governamentais ajudando também, né? Ajuda a Contabilizei, ajuda os meus concorrentes e ajuda o Brasil como um todo, né? Então, acho que esse é uma primeira linha de que a gente poderia expandir os serviços e até facilitar, baratear e etc. A segunda linha que você comentou é, de fato, que é só integração, né, com os serviços privados, né? A gente acha que todos os serviços hoje estão super fáceis de conectar e todos eles são com APIs e etc.
Você não imagina como foi, né? A gente começou a oferecer conta corrente integrada há um pouco mais de 2 anos. Você imagina como foi o Heitor, que é o VP de Serviços Financeiros, que tocou isso para a gente aqui. Você não imagina como foi as andanças dele para conseguir conectar, né, uma conta PJ, que a gente fala, né? Nos sistemas da Contabilizei, né? Não está tudo prontinho, bonitinho, né? Então, de fato, a gente tem cada novo serviço que a gente busca colocar para o nosso cliente, tem sim um esforço grande de conexão. O Open Bank, que está entrando agora na conta PF primeiro, né? Está primeiro na conta PF, acho que é um exemplo de como a coisa vai ficar mais fácil, mas mesmo isso a gente vê, né, que vai indo devagar, porque tem muito teste a ser feito. No ensino, acho que é talvez a parte mais avançada que tenha, né, de integração de serviços privados e ainda está caminhando, né? Então, cada serviço que a gente quer conectar aqui tem bastante trabalho da equipe de tecnologia. Não é tão fácil assim. A conta PJ que a gente faz hoje com o BS2, né, super parceiro nosso, mas foi uma dificuldade. E fui lá de encontrar, né, os parceiros e conectar. E a gente parte, né, como é que a gente decide implantar os novos serviços, né? Os serviços que a gente tem hoje na Contabilizei foram todos de pesquisas que a gente fez, até a parte delas antes de eu chegar na Contabilizei, né? A própria conta corrente tinha sido decidida até um pouquinho antes de eu chegar. Eu cheguei no final de 2018, escutando o cliente, então fazendo perguntas, né? Do tipo, a pergunta não é o que eu podia te oferecer melhor como no serviço contábil. A pergunta é você como empreendedor, o que mais você sente dificuldade, né? Em ser um empreendedor no Brasil. Então, né? E obviamente a gente foca nas coisas mais que a gente consegue agir, né? De repente, o ambiente macroeconômico, etc. Bom, mas isso a gente tem pouca ação. Mas, assim, na ordem das 3 primeiras, né, comentadas em 2018, depois eu refiz a pesquisa com o meu time, era uma conta corrente, né, que era uma dificuldade. Então, o empreendedor abria o CNPJ, depois ia ter que ir num dos bancos tradicionais para conseguir, era aquela fila, era aquela taxa, etc, etc. Então, era uma dificuldade. Falou-se muito também da dificuldade de se atrapalhava em contas a pagar e receber, e por isso a gente tem hoje um produto que chama Expert, né, que faz isso para ele. E para nossa surpresa, no momento, a gente não estava com essa cabeça, é o plano de saúde. Então, como a nossa pergunta foi ampla, né, o que mais te traz dificuldade quando você é empreendedor, uma preocupação que me tira o sono é que o meu plano de saúde não era tão bom quando eu era CLT, né, ou a minha facilidade para contratar o plano de saúde é complicada. Então, a gente, escutando o empreendedor, né, imagina, não era uma pauta óbvia para a gente fazer uma consultoria de plano de saúde, aí sim, as parcerias que a gente tem com as operadoras de plano de saúde, não estava na nossa pauta. Então, foi fazendo esse tipo de pergunta mais abrangente para entender o cenário do empreendedor brasileiro que a gente teve essas ideias. E o plano de saúde é um exemplo de que a gente não consegue hoje ainda ter uma super integração, porque o plano de saúde no Brasil é outro setor muito cheio de regulamentação, muito cheio de detalhe, né? Doença pré-existente, carência, etc. Então, tem muito detalhe que não dá para simplesmente automatizar toda uma interação pela internet. Pelo menos os nossos clientes hoje se sentem muito mais à vontade quando em algum momento eles conversam com os nossos consultores. Então, mas esse sim é um serviço que a gente viu que era uma dor do empreendedor e falou, bom, a gente vai automatizar hoje até onde dá, mas se a gente tem que fazer uma parte ainda manual, vamos fazer manual. Aí, trabalhando junto às operadoras, a gente tem conversa com as operadoras para tentar ganhar escala e velocidade nesse processo. Mas é um dos exemplos de que a gente foi, bom, tem que ser uma parte manual, vamos fazer manual. Desde que a gente ajude o empreendedor, então a gente está no nosso objetivo principal. Então, é assim, escutando eles. Que ótimo, assim. E, aliás, te escutando também, eu pensei em várias situações. A primeira delas é que muitos setores muito regulados ou muito complexos de entender, como é o setor tributário e é o plano de saúde que a gente falou aqui, eles acabam gerando a necessidade do setor privado, da iniciativa privada, oferecer soluções para facilitar dentro desse ambiente complexo. Então, Contabilizei uma prova disso. As inúmeras health techs que estão surgindo também. Então, são health techs que têm planos de saúde bem mais baratos do que os planos tradicionais, muito embora num conceito ainda de atendimento de saúde primária e secundária. Então, isso, enfim,
traduzindo assim, numa linguagem de uma outra maneira, aquele atendimento para gripe, aquele atendimento que o cara está passando mal, que não necessita de uma cirurgia, ele já consegue ter um plano de saúde por meio dessas health techs ali, que tem um ticket médio muito mais baixo, um preço mais baixo, né? Não vai pagar R$ 1.000 num plano de saúde por mês. Você paga, hoje você tem health tech com R$ 150, R$ 200, você tem um plano de saúde, e como você bem disse, fazendo essa migração, né, o plano corporativo, ou seja, aquele contratado para a empresa, para os funcionários, ele ainda existe, é o grande filão de negócio ainda de plano de saúde, de maneira geral, setorialmente falando, mas que o plano individual agora foi resgatado, né? Muitos planos oferecendo também esses planos individuais. E, de novo, também é um segmento hiperregulado que está tendo soluções. Eu posso falar também do setor, por exemplo, financeiro. O mercado financeiro que ainda é hiperconcentrado no Brasil e que muitas fintechs estão começando a tentar competir nesse mercado, ganhar escala, para tentar resolver problemas que essa concentração, eu digo concentração porque a regulação no Banco Central, de maneira geral, é muito bem desenhada. Mas ganhando mercado para resolver o problema da concentração de mercado. Então, ou zerando taxa, Nubank é uma prova disso, zerando taxa para cartão, gerando mais benefício, um preço mais acessível. Creditas, né? Também Creditas, exatamente. Então, isso é excelente, porque muito embora a gente tenha um problema que não foi resolvido em instâncias talvez públicas, ou mesmo pelo próprio mercado tradicional já pré-estabelecido, essas novas empresas estão vindo com soluções muito interessantes, né? O setor privado ele tem que se virar, né? O setor privado, eu acho que o empreendedor ele não fica chorando da dificuldade que ele tem, né? O bom empreendedor vai lá e fala, bom, posso até ter a minha associação, né? Como você faz, Vitor, para tentar, né, mexer um pouco em regulamentação, etc. Mas você fala, bom, enquanto isso aqui não anda, a gente vai, né, analisar o contexto em que a gente está inserido e temos que trazer solução, né? Não dá para ficar reclamando. Não dá, com certeza não dá. O Open Banking, que você citou também, que é um grande banco de dados onde as pessoas, empresas, vão poder acessar aqueles bancos de dados, obviamente com autorização de você, pessoa física ou pessoa jurídica, ou seja, você aceita compartilhar seus dados naquele banco de dados. Muitas empresas vão começar a fazer cruzamento de dados para oferecer melhores serviços. Acontece que o Open Bank está demorando para se efetivar, em virtude de todo o impacto econômico que ele vai trazer para o mercado. E os bancos atuam fortemente nisso, os grandes bancos, grandes credenciadoras. Então ainda tem alguns passos até ele se efetivar, botar para rodar mesmo, né? A governança do Open Bank tem sido um grande debate aí. E aí, paralelamente a isso, o Banco Central veio com uma outra agenda de PIX, que foi um sucesso. Sim. Né? Se popularizou mesmo. Você vê a pessoa na praia vendendo, sei lá, um Guaraná e aí pagamento por Pix. Isso aí é incrível, né? A gente gostaria que também, como acontece com o Pix, que as outras tecnologias, as outras facilidades sejam popularizadas. E aí, nesse sentido, qual é o grande desafio hoje da Contabilizei para trazer novos clientes? Essa evangelização do digital ou não? Eu acho que sim, mas eu acho que tem uma certa... Como tudo que é um assunto muito complexo, né, a pessoa tem um certo receio de ter um atendimento puramente digital. Muito embora o atendimento digital significa que eu estou conversando com a pessoa por chat, por WhatsApp, né? Tem um consultor treinado do outro lado da linha, vou chamar assim. Mas a gente ainda... as pessoas ainda têm um certo receio de que, olha, eu gostaria de saber onde a pessoa está fisicamente, onde saber o nome da mesma pessoa que vai me atender. Até por isso, aí a gente faz os dois caminhos sempre. A gente tenta tranquilizar, né, com participações em programas como esse, como textos, etc., de que a gente sim vai dar um atendimento
super personalizado o problema da pessoa, mesmo que seja através de um canal digital, né? Essa é uma linha de atuação. A outra linha de atuação é também trazer o canal de atendimento onde a pessoa se sinta mais confortável. Então, até comentei, né, acho que na nossa outra conversa, a gente tem hoje 2 lojas, né? Tem uma loja no Shopping de São Paulo, uma loja no Shopping do Rio, né? O Shopping Dourado, o Shopping Barra, e a gente vai ter mais lojas acontecendo aí mais um mês e meio, mais um mês que vem. Então, temos agora, de novo, um produto em que a pessoa tem um contato direto com alguém que ele conhece, tem o telefone, sabe o nome e sobrenomes, né? Se a pessoa ficar mais confortável, a gente também faz essa adequação. E aí, até estando aqui dentro de casa, né? Até conhecendo quem é esse assessor, até tendo essa conversa presencial que seja no shopping, até ela depois vai se acostumando. Deixa eu usar agora o WhatsApp, né? Deixa eu, de repente, ver se eu emito uma nota fiscal online mais rapidamente ou pelo aplicativo, né? Que a gente está montando mais rapidamente. Então, a gente faz os 2 trabalhos, né? O primeiro trabalho é de mostrar que, sim, ele pode ter um atendimento super personalizado para o problema da pessoa no ambiente digital, mas que se ele prefere entrar por um canal mais próximo, mais pessoal, tudo bem. E aí depois a gente, se ele ficar mais à vontade, ele pode passar para um dos planos mais digitais ou pode continuar no plano mais tradicional, digamos assim. Então, a gente tem ainda essa dificuldade que em temas muito complexos, né, e que a pessoa até tem um pouco de conhecimento prévio e acho que ela quer ter um pouco, né, ninguém quer, né, só o Charles Goulart, que é o nosso contador, adora a contabilidade e a equipe dele, né, mas o normal a pessoa não quer, né, ter tanto conhecimento em contabilidade, ela quer ali entender as obrigações dela, ver o que você tem que pagar, receber as nossas sugestões. Então, até por isso, a pessoa tem um certo receio. E sim, tem o preconceito de grande parte ainda de algum segmento de que tem medo, né? Tem medo de fazer tudo digital. Conheço parentes meus que não quero ter Pix, porque isso tem fraude, etc. Sim, mas tem tanta fraude quanto tinha antes na TED, né? Tudo bem que agora pode ser 24 horas por dia, mas ainda tem, né, um pouco de receio da tecnologia, que a tecnologia não é segura, etc. Quando na verdade é o contrário, né? Na tecnologia eu tenho hoje todos os meus acessos, né? Tem log, todas as conversas que eu tenho hoje são gravadas. Então, se um cliente diz para mim, olha, mas o seu contador aqui me orientou diferente no mês passado, eu consigo acessar esse log e ver, né? Não fico dito pelo não dito. Então, na verdade, a gente tem uma segurança até muito maior, né? Os nossos sistemas também, ninguém está imune a problemas que seja de hacker, etc. Mas a gente, obviamente, tem um profissionalismo lá nos sistemas para tentar trazer toda a segurança para o nosso cliente, que às vezes, né, você estando num ambiente menor, né, no escritório menor, às vezes nem tem tanta essa profissionalização da segurança. Claro, né, ninguém está imune, né, os hackers hoje estão super sofisticados, mas a gente, em cima, na medida do possível, traz uma segurança até maior do que um ambiente mais tradicional. Então, acho que há sim ainda um pouco esse receio da segurança do digital, mas a gente vem construindo e várias outras empresas vêm ajudando a desmistificar, né? Mostrando que o atendimento digital, a interface digital não traz mais insegurança, nesse caso para o empreendedor, mas para toda a população, na verdade, né? Além desse ponto que você colocou muito bem, que é muita gente às vezes tem medo do digital, acha que pode acontecer alguma fraude, etc. Tal. O outro ponto que você trouxe, ele se resume muito à confiança, porque a contabilidade era um serviço que era encarado como, o meu contador é uma pessoa de confiança, eu conheço ele, ele vai tratar dos números da minha empresa, então precisa ser um cara de confiança. Assim como 5, 6 anos atrás, quando o Uber entrou aqui no Brasil, tinha muito aquele negócio, vou confiar e entrar num carro de um motorista que eu não conheço. Foi lá, as pessoas foram e romperam com essa cultura de não entrar em carro do estranho que a avó falava para não entrar, né? Da mesma forma que a primeira vez que eu pedi comida em casa por aplicativo, eu lembro até hoje, eu pedi comida japonesa para receber em casa. Quando eu recebi, o meu pai falou, não come isso. Você veio de transporte, então isso aí vai ter algum problema.
não tá fresco, isso aí vai ter problema, não come. E aí agora a gente tá pedindo salada, tal, a gente só pedia pizza, esfirra com o papelzinho lá, né? Então mudamos o hábito novamente. E eu vejo que os grandes disruptores, aqueles caras que rompem de fato esses hábitos, né? De maneira muito rápida e aí acaba pulverizando, influenciando as outras pessoas, são os jovens. Os jovens, eles aderem, assim, de uma maneira macro, muito mais rapidamente a essas novas soluções. Na Contabilizei, qual que é mais ou menos o perfil de quem utiliza? Eu acho que, só comentar em cima de um ponto, você falou que contabilidade é um serviço de confiança, né? Eu acho que é muito. Então, porque a gente sabe que a gente está lidando, na grande maioria das vezes, com a principal fonte de renda daquela pessoa. De novo, a gente trata do pequeno empreendedor, então a gente não está, na verdade, a gente não está lidando com uma empresa, a gente está lidando com uma pessoa, né? A gente está lidando, a empresa dele ali é praticamente a vida dele, né? O CNPJ é quase o CPF, né? Então, a gente sabe que a gente está lidando com o ganha-pão, né? Então, é um serviço de muita confiança e que a gente não pode errar e tem que dar toda a garantia, né? Para o empreendedor. Então, com certeza, e dentro desse contexto, a gente ainda insere a questão da tecnologia. E o que você comentou, né, foi um pouco nossa, né, do perfil de quem adere primeiro, foi um pouco a nossa história. Então, claro que de uma maneira mais geral, né, não é regra, mas quando os nossos primeiros clientes lá em 2014, etc., foram clientes de mais jovens, mais voltados à tecnologia. Então, como obviamente quem, né, se formou em ciência da computação, técnico em informática, como ele conhece um pouco mais a tecnologia, ele não só tem mais facilidade, como ele já sabe, né, que pode ser tão seguro e tão bom quanto, né? Ou até melhor. Então, os nossos primeiros públicos foi muita gente cuja formação era em tecnologia, até o KINAI da empresa, né? Outra expressão técnica, mas que é a atividade da empresa, era voltada à tecnologia. Então, majoritariamente, os 2, 3 primeiros anos foram esse perfil. A gente só tinha um plano na época, né? O plano que só dava o atendimento pelos canais digitais. Mas à medida em que a gente se tornou, né, a maior empresa de contabilidade e a gente cria esses outros planos mais abrangentes, né, e com outras formas de comunicação, né, hoje a gente atende por telefone até 10 da noite, por exemplo. Nossa. Então, foi dando mais confiança e o público fora de tecnologia, digamos assim, foi também aderindo. Então, a gente hoje é líder também em médicos, em arquitetos, em advogados, professores, psicólogos, e-commerce. Bom, mas o e-commerce já tem mais facilidade. Mas então, tem outros setores em que a gente também é líder que não são inicialmente ligados à tecnologia. Eu acho que é isso. Eu acho que falam, né, dos first movers ali, né, que foi talvez o público que abriu empresas de tecnologia, mas isso se expandiu para o mercado mais tradicional também, digamos assim. E além desses segmentos, a faixa etária é uma faixa etária mais elevada, não? Hoje sim. Então a gente começou muito com recém-formado, né? Até porque teve um grande aumento nos formandos de cursos de tecnologia. Então começou ali na faixa dos 30, mas hoje a nossa idade, se a gente pegar ali os 70%, vai até os 45 anos, né? Então a gente viu mudar bastante, né? É engraçado ver, depois eu posso trazer esses dados, como é um mix de perfil nesses últimos 3 anos com o mix de perfil inicial. Até uma outra coisa também que é bem legal, até o perfil de empreendedorismo feminino. Então, até buscando na base de Receita Federal e etc., a gente ainda tinha homem como majoritariamente quem abriu o CNPJ. Hoje a gente já está bem equilibrado, se eu não me engano, é uma coisa como 53, 47, ou seja, praticamente meio a meio. Então, o perfil também de mulheres abrindo o CNPJ com a gente aumentou bastante, o que é legal, né? Que significa que a gente está pegando... A Contabilizei hoje consegue ter um alto índice de satisfação, e a gente tem um alto índice de satisfação do NPS em vários perfis, né? Em diversos perfis, seja ele tecnológico ou não, e até outros perfis como gênero que eu comentei aqui. E quais são os principais critérios que fazem a Contabilizei entrar em alguma cidade, escolher aquela cidade para entrar, né? A gente sabe que as empresas, de maneira geral, iniciam por grandes centros urbanos, São Paulo, aí Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas
de fato, além desses grandes centros urbanos, o que faz a Contabilizei falar, ó, vou para essa outra cidade aqui? Cita para a gente algumas cidades que vocês já estão. Então, o critério para entrada acaba sendo aquela famosa matriz entre esforço e o tamanho, né? Então, a gente às vezes entra numa cidade menor, mas que era muito mais fácil, né? O sistema da prefeitura era igual ao de uma outra cidade que a gente já atuava, ou era mais fácil de fazer né, a abertura e as obrigações. E também, obviamente, o tamanho, né? Então, se é uma cidade que tem muito empreendedor lá, muita abertura de CNPJ, muito empreendedor que já está lá, a gente também escolhe para maximizar o número de pessoas que a gente pode ajudar e que pode ser nosso cliente. Né? Hoje a gente está, quando eu cito 54, a gente está, obviamente, nas maiores. Então, São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Abrimos recentemente em Florianópolis, que foi uma abertura... A Prefeitura de Florianópolis fez um belo trabalho no passado de facilitar, né, a abertura de CNPJ, etc. Então, isso fez com que para a gente fosse... a gente já queria estar lá há muito tempo, um polo, inclusive, tecnológico, mas daí veio essa melhoria ali nos sistemas da prefeitura, a gente aproveitou o gancho. Então, temos Campinas, temos Cuiabá, Fortaleza, Salvador. Então, a gente está nas principais cidades. Ribeirão Preto também está crescendo bastante o número de abertura de empresa. A gente atende. Não vou lembrar 54 de cabeça, mas é muito nessa linha. Agora, a gente já chegou, sim, né, adiar ali um pouco o plano de entrada em alguma cidade que a gente queria entrar, porque o sistema era muito ainda não tão fácil de digitalizar. Então, tem algumas cidades em que você tem que ter presença física constante lá, por exemplo, para fazer a abertura de CNPJ, né? E aí, claro, ou a gente tem um grande número de clientes lá que justifique isso, ou a gente tem que adiar um pouquinho, até tenta fazer um contato lá com a prefeitura, pergunta, né? Tenta colocar ali um pouco do tamanho da oportunidade, porque, claro, para a prefeitura quanto mais CNPJ abrir, quanto mais gente se formalizar, claro, maior arrecadação. Melhor arrecadação, melhor para eles. Que isso é um outro, na minha visão, inclusive é um outro... Apesar da gente ter um número a gente tem, acho que 21 milhões de CNPJs no Brasil, 9 milhões, 11 milhões são... 12 milhões são mês, né? E 9 milhões não mês, né? Então é um número expressivo. Mas ainda tem muito profissional autônomo que ainda fica na informalidade ou na semi-informalidade pela dificuldade. Então, às vezes, ele nem entende, né, que não é tão caro como ele pensa se formalizar, né? Você tem hoje uma contabilidade bem feita, consegue reduzir, né, otimizar, obviamente, de maneira 100% legal, o seu pagamento de impostos. Então, pode ser tão baixo quanto 6%, e o empreendedor vai ter toda a segurança de estar legalizado, pode ter empréstimo em banco, tem fundo para comprar um carro, vai fazer uma viagem internacional, consegue enviar dinheiro, claro, né, tem todo o benefício de você estar formalizado, mas também ele vê como uma dificuldade, até pelo um passado em que era muito mais difícil abrir empresa mesmo, né? Levava muito mais tempo, era muito mais caro. Então, um outro obstáculo que a gente ainda tem é, por conta de uma burocracia excessiva do passado, que a Contabilizei e outras empresas conseguiram reduzir, o empreendedor ainda tem esse histórico de grande dificuldade em ser formal, e é muito caro ser formal. Então, esse é um outro obstáculo que a gente encontra. Às vezes, né, talvez o mais jovem ajuda porque ele não tem esse histórico, né? Então, ele se formou nos últimos 5 anos, então, quando ele foi entender o que ele precisava para empreender, já se apresentou para ele uma empresa como a Contabilizei que facilitava as coisas. Talvez algum outro profissional que tenha tentado fazer isso há 10 anos achou super complexo e preferiu ficar na informalidade ou semi-informalidade, que é quando a pessoa declara na PF só metade ali, né? Que tem sempre um risco implícito. Mas então juntando aí os dois pontos, né, um pouco do obstáculo e um pouco porque o jovem às vezes aderiu mais rápido, acho que também veio já não teve esse histórico onde as coisas eram mais complicadas, digamos assim. E uma coisa que me ocorreu agora, por que vocês não se enveredaram também para incluir o MEI dentro desse processo? Porque eu acho que vocês então incluem todas as outras figuras jurídicas, EIRELI, LTDA, Sociedade de Contas de Participação, SA fechada, né? Por que não o MEI? Porque tem várias outras soluções também no mercado que visam otimizar o MEI, embora seja muito simples, né?
para alguns, que é em uma única guia você recolher todos os seus impostos, tal, seja os federais, estaduais, municipais, mais os previdenciários, ainda existe uma grande dificuldade para abertura do MEI, de saber emitir a guia DAS, que é aquela guia, essa guia única para recolher o imposto. E como você disse pelos números aí, o Brasil tem mais MEI do que qualquer outra figura jurídica. Aliás, o MEI, eu não conheço nenhum outro país que tenha uma figura jurídica como o MEI, que na verdade é a porta de entrada para a formalização. Sim. Se você quer se formalizar, você é muito pequeno, está começando o negócio, o MEI é uma solução ótima, porque é o primeiro passo ali para você atingir um faturamento, e o teto do MEI não é grande, né? E aí, passado esse faturamento, você vai para outras, né? ME Sim. e tal. Por que não abordar um MEI? Eu acho que tem também tem dois pontos. O primeiro, o MEI em si ele tem uma série de limitações. Então, você comentou algumas, né? O faturamento é um pouco mais que R$ 8.000 por mês, você já não pode ter. E é pior quando você abre MEI e tem que migrar rapidamente para o ME, é mais trabalhoso do que se abrir um ME do começo. Então, alguém que já saiba que vai atingir esse tipo de faturamento é menos vantajoso, ou não é vantajoso. E também uma série de restrições de atividade. Então, qualquer profissional que vai exercer uma profissão regulamentada, de novo, como médico, advogado, um arquiteto, psicólogo, ele não pode abrir uma MEI. Então, o MEI, como você comentou, foi feito por um empreendedor muito pequeno, às vezes até para começar algum negócio de varejo, alguma prestação de serviço mais simples. Então, já tem uma restrição um pouco de público. E a segunda coisa é que a gente nasceu com... Né, o nosso primeiro mote era descomplicar e desburocratizar. E o MEI, ele é mais simples para operar. Então, até para ele ser mais novo, eu acho que o governo já montou em cima de uma plataforma em que a abertura de empresa, dentro de todas essas limitações que eu comentei, você consegue fazer online pelo site do governo e depois a guia para pagamento mensal dos impostos, ela é uma única por mês, né? Só cuidado que se você estourar o faturamento, depois você toma uma bela multa, né? A gente tem muito cliente que foi perceber que estourou o faturamento alguns meses depois e dá um belo de um trabalho, você paga uma bela multa. Então, a gente sempre recomenda, se você já tem a expectativa de superar o faturamento, já vá para o ME direto, senão o trabalho é maior. Mas a guia ela é única todo mês. Então, essa simplificação, ela era muito mais, que foi o início da Contabilizei, ela fazia muito mais sentido para o não MEI, né? A partir do ME. Porque o MEI já é um pouco mais simples, né? Aliás, ele é talvez bem mais simples de administrar. Não tem muito cálculo de imposto, de novo, é uma guia fixa por mês. Tem isenção de nota na maioria dos casos. Em muitos casos tem isenção de nota, ele é uma autodeclaração, mas até porque para o governo importa menos se ele não estourar o faturamento, né? Apesar do que a guia é única. É única, fica ali entre fixo. R$50 e R$60, né? Tem uma pequena variação. E, de novo, ele abre empresa super, super rápido. Agora, o MEI para algumas pessoas, o MEI ele é tão fácil que ele acabou se tornando um problema, porque é tão fácil abrir que a pessoa às vezes esquece que tem, e esquece uma obrigação. Então, nessa linha, a gente faz alguns conteúdos e já avaliou algumas vezes ajudar, né, esse empreendedor que tem uma MEI, pelo menos a fazer os lembretes, a fazer com que ele não esqueça as obrigações mínimas. Eu sei como é o dia a dia, a gente às vezes acaba esquecendo. Então, mas tem bastante MEI que se você entrar no site da Receita Federal, o número de MEI irregulares é bem alto, porque eu acho que acontece isso. Às vezes a pessoa esquece que tá com uma empresa aberta e você faturando ou não o MEI, você tem que fazer o pagamento da DAS mensalmente. Mas eu acho que é por essas duas respostas. Primeiro, o MEI já tem uma atuação um pouco mais limitada ali, né, em quem pode ser MEI. E o segundo ponto é porque a desburocratização, a simplificação, ela é menos importante para o MEI, dado que já é um sistema mais simples. Muito embora, como eu comentei, né, se tem uma boa parte das pessoas que às vezes acaba ficando irregular no MEI, tem um valor agregado em a gente ajudar, mas ele não, é muito mais simples você fazer a abertura e fazer o acompanhamento ali dos impostos, dado que é uma guia única. Então, E em contatos recentes que eu tive com a representantes da Receita Federal, o MEI, da perspectiva da instituição, desses representantes, ele não é interessante do ponto de vista de erário público, porque ele não compensa para a Receita, nessa perspectiva que eu estou colocando,
os benefícios que a pessoa recebe frente ao que ela paga. Então, ela paga lá por volta de R$ 60, aí vai ter lá aposentadoria, ou seja, recolhe para a Previdência, lá na frente ele pode resgatar isso, auxílio doença, auxílio maternidade, uma série de benefícios lá. Acho que talvez até por isso não tem tanto enforcement, força do governo ali para deixar todos esses meios adimplentes, né? Muito embora, se ele não pagar, ele vai ficar como inativo. Alguma hora ele encerra. Mas é um país de bastante MEI mesmo. É interessante que muitos prestadores de serviço, de aplicativos, estão pensando em migrar para esse formato. Então, pegar um motorista, um entregador, alguma coisa assim, que queira realmente ter essa cobertura previdenciária, principalmente, ou auxílio, seguro, doença e tal, de optar pela figura do MEI, que é realmente essa porta de entrada, né? Dentro desse contexto faz muito sentido. Então, acho que o MEI ele foi criado para isso, né? Para quem até formalizar o profissional totalmente autônomo, os comentou de motorista, de entregadores, ele trazer essa segurança para esse prestador de serviço que antes estava quase que... Porque ele também não era CLT, né? Então, ele estava bastante desassistido. Então, o MEI teve esse trabalho, inclusive, social importante. A questão é que, às vezes, a gente... né? Às vezes, uma parte das pessoas acaba usando o MEI da maneira com que não deve usar, né? De novo, estoura o faturamento, emite nota, abre 5 meses, né? Aí já tem um pouco de mau uso, né? De um sistema que foi bem construído, mas, obviamente, toda vez que você tenta fazer um mau uso ali... Inicialmente, a pessoa tem uma vantagem, depois provavelmente vai ter um problema, né? Porque a Receita Federal... A gente está falando muito de automatização e etc., mas talvez o sistema mais bem desenvolvido e mais bem automatizado seja os sistemas da Receita Federal, né? Que hoje cruzam absolutamente tudo, né? Cruzam quanto você passa no cartão de crédito, quanto eu tenho... Até parceiros que a gente tem, que eles já comentaram com a gente. Cara, a Receita Federal veio aqui e pediu todas as nossas transações da maquininha do cartão de crédito, né? Então, eles são muito bons em cruzar tudo, e aí a pessoa pode acabar tendo uma dor de cabeça por utilizar o MEI incorretamente. Mas dentro desse contexto que você comentou, o MEI traz uma bela proteção, né, para esse prestador de serviço, e tem até um papel social, acho que é importante. Para cobrar realmente é o serviço incrível que a Receita Federal tem, assim, para esse tipo de cruzamento, para cobrança. Agora, um ponto que a gente comentou aqui é que, da perspectiva de gerar facilidade, principalmente para obrigações acessórias, ainda é muito penoso. Vou dar um exemplo da minha realidade. Para eu sair com uma carga de São Paulo e até Manaus, ou seja, sei lá, comprei um caderno. Pego o caderno, pacoto ele aqui em São Paulo, tô indo até Manaus, tenho que passar pelos estados. Eu tenho que imprimir, em média, 16 guias. 16 guias para um caderno que eu comprei. Uma para cada região que você passa. Etc. Exatamente. E isso é ruim para todo mundo. Para quem comprou, para quem está na operação de envio disso... E também para os estados, né? A gente está falando de uma venda, então é o ICMS, circulação de mercadorias. E aí, nesse sentido, muita gente pode não emitir. É tão complicado que... É tão complicado que... E aí é um recurso que deixa de entrar no estado. Sim. Ou seja, na verdade, não só com esse caso que eu estou citando, mas com tantos outros, né? Poderia citar licitações públicas também. A gente implementou uma cultura tão rígida de controle, né? Que ficou tão controlado que você afastou... Perde oportunidade, afasta, né? Você podia ter uma outra visão que é o seguinte, eu vou ter o controle, mas ele vai ser um controle simplificado, mas se você fizer errado, a punição vai ser severa. Não, o que a gente fez é hipercontrole. Se você... não fez o certo, a gente refinancia, entra no Refis, aí você refinancia a sua dívida e refinancia de novo. Então, nem a punição é extremamente severa para uma camada da sociedade que infelizmente, é a que tem mais recursos. E aí, o pequeno empresário, às vezes, nem entra no Refis, nada, ele sim é o penalizado, né?
Mas um bom contador daria essas dicas para ele. Exato. Mas eu acho que sim, e acho que toda vez que, na verdade, que envolve ali briga entre estados e municípios, acho que isso acontece, né? Então, a coisa começa a ficar complicada quando você começa a ter disputa por uma arrecadação. Então, às vezes você vai fazer uma venda de um comércio de São Paulo para São Paulo, a coisa é mais fácil, né? Porque tá dentro de São Paulo tá com aquela arrecadação. Aí já de São Paulo para outro estado, aí já começa. Mas quanto é a sua parte? Quanto é a minha parte? Substituição tributária, etc. Que a reforma tributária que, de novo, não andou tão rápido, né? Ainda está parado no Congresso, diz que ia resolver vários desses problemas, mas quando começa a ter disputa por arrecadação entre entes, né, diferentes, aí a coisa começa a ficar mais complicada, e aí eu acho que você está correto, todo mundo perde, né? Porque fica tão complicado que a pessoa desiste. É o que eu falei, muito da informalidade, sim, você tem talvez aquele que eu considero o empreendedor não deveria fazer isso, não é um empreendedor que não quer pagar imposto justamente para ter uma vantagem competitiva não legal para a sociedade, né, e até para o segmento que está inserido, mas a gente conhece muita gente que está informal porque é tão complexo, mas tão complexo que a pessoa acaba desistindo. Até tem uma pessoa que trabalha com a gente lá que se perdeu, tomou uma pequena multa porque calculou o imposto da valorização do imóvel incorreto. Você imagina, ele trabalha lá com a gente, né? Acabou não tendo orientação de um contador, não pediu, né? Ele falou, não, eu vou fazer sozinho aqui, né? Tem aqui o sisteminha. Ele errou, então ele teve lá no ajuste do imposto de renda dele uma correção que ele teve, né? Ou seja, ele queria fazer tudo certinho, era tão complexo, não pediu a orientação de um contador, acabou fazendo sem querer, incorreto, e você vê, uma pessoa que não queria fazendo, né, queria pagar tudo certinho, mas é tão complexo que ele acabou se perdendo. Imagine isso um empreendedor que faz todo dia, faz um envio, como você comentou, de São Paulo para Manaus, tem que imprimir, acho que 12 guias, você comentou, mas o cara acaba desistindo, fala assim, é tão complicado que eu vou mandar aqui de qualquer jeito, não é o correto, mas a gente sabe, né? E todo mundo perde. Perde ele pelo risco, perde a sociedade, perde o governo, enfim, poderia... E a reforma tributária, todo mundo parece que diz que é a favor, né? Sabe que precisa simplificar, sabe que precisa tirar a burocracia da frente, todo mundo concorda com isso, mas na hora do vamos ver, tem dois fatores. O primeiro, a gente não consegue deixar palpável como fazer isso, né? Então, isso é um papel até de nós, como empresas, também como sociedade, contribuir para esse processo, para rechear esse bolo, porque se a gente concorda com o geral, agora a gente tem que falar como que isso vai ocorrer. Então, esse é um primeiro ingrediente. Eu acho que a gente não tem clareza ainda de como fazer. E o segundo ingrediente são as entidades federativas, porque quando você vê ali, a disputa sempre é para ver quem que vai ficar com mais recursos. Dividir a pizza, né? Que é dividir a pizza. São Paulo não quer ceder, aí São Paulo segura, aí o outro estado, o Nordeste, fala, não, mas a gente precisa ter mais recursos para cá. Aí fica aquela disputa e aí a gente sabe que essas entidades federativas, os governadores, fazem pressão para suas bancadas e aí isso não anda, né? Estamos há anos falando de reforma tributária, vai entrar a eleição agora, a gente vai continuar falando de reforma, mas se não tiver realmente o recheio correto para onde a gente vai, esse alinhamento ali, o acordo, principalmente com as entidades federativas, não vai para frente. Mas olha, Guilherme, quero agradecer, viu, a sua presença aqui, é sempre muito bom te ouvir. Obrigado aí por todo o conhecimento que você trouxe. Pode contar com a gente aí, o que vocês precisarem, vocês têm uma trajetória incrível aí e assim, tudo que você puder nos passar de conteúdo para esse pequeno e médio empreendedor, para facilitar a vida dele, portas abertas, a gente vai divulgar para todo mundo que faz parte do movimento Digitalize. Então, meu muito obrigado. Não, legal, vamos fazer assim, a gente tem uma área de conteúdo na Contabilizei, justamente para ajudar o pequeno empreendedor, então acho que estamos super alinhados. De novo, obrigado pelo convite, parabéns pelo movimento, né, pelo Digitalize, acho que está ajudando quem mais emprega no país, que são os pequenos empresários.
Obrigado, até a próxima. Até. E você não deixa de se inscrever no canal e deixar o seu comentário, porque é com base nele que a gente vai melhorar cada vez mais o conteúdo aqui. A gente trabalha com dados, assim como todo o ecossistema digital. Então, meu abraço, meu beijo para você, até a próxima. Valeu!